hoje no quadro Mais Saúde, Saúde do Homem, nós estamos recebendo ao vivo aqui no TVD Notícias o médico urologista Dr. Djair Saviotti. Nós vamos conversar com ele, nós vamos levar mais informações para vocês aí de casa sobre o câncer de próstata, que realmente atinge um número muito grande de homens aqui no Brasil e no mundo. Doutor, seja muito bem-vindo ao TVD Notícias. Como é que está? Como é que tem passado? Boa noite, tudo bem? Tranquilo. Doutor, na realidade, o que é o câncer de próstata? Eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa entender, principalmente os homens, entender bem o que é essa doença. O câncer de próstata é um tumor maligno que ele agride a próstata fica localizada abaixo da bexiga e conforme ela vai crescendo, vai levando dificuldade para urinar. E todo homem nasce programado para ter câncer de próstata. Ele só não tem isso indiscriminadamente porque ele tem os genes protetores, RB, P51, esses genes também sofrem as divisões celulares, e nisso que sofre a divisão, então o gene protetor também é acometido e acaba não tendo mais a proteção e aparece o câncer. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre os sintomas do câncer de próstata, né? Na fase inicial do câncer, já aparecem alguns sintomas ou somente na fase final, na fase mais adiantada? O que é mais grave em relação ao câncer prostático é que o homem não tem nenhum sintoma na fase onde ele teria que fazer o tratamento, onde ele seria curável, seria no início, onde não tem nenhum sintoma. O homem não sente absolutamente nada. Quando ele vem sentir alguma dificuldade para urinar, de modo geral, o câncer já está avançado. Então, esse é um problema do câncer prostático. E quando vem sentir, o câncer tem uma afinidade muito grande para o órgão em si e para os ossos em volta da próstata, que no caso seria a bacia, fêmur, a coluna lombar, torácica, a costela, o crânio. Então, ele tem uma afinidade muito grande para os ossos e também para o pulmão, o fígado. O índice de homens no Brasil que tem câncer de próstata tem aumentado ou não? Então, hoje já é conhecido por estatísticas que ano passado foi 61 mil homens a óbito com câncer de próstata. Então, é um número importante essa estatística do câncer prostático. É o segundo câncer do homem, primeiro só perde para câncer de pele e o óbito perde para o câncer de pulmão porque ele realmente é mais agressivo. Mas é o câncer mais importante para o homem, porque atinge um grande número de homens, o câncer prostático. Se comparado com outros países, o Brasil tem mais câncer, por exemplo, do que o Japão e países da Europa ou não? Sim, o Japão é o país que menos tem câncer de próstata. 6 casos cada 100 mil habitantes por ano. Os países no norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Suíça, são 66 casos cada 100 mil habitantes por ano. Por que esse número é importante lá no norte da Europa e no Japão é pouco? E é interessante que o japonês, que ele muda para os Estados Unidos ou para esse norte da Europa, ele passa a entrar na estatística. Então, fala que tem um fator alimentar, que é a gordura animal, que o japonês não come, ele usa a gordura do peixe. Tomar sol é importante. Nos países nórdicos, lá é o dia cinzento, 2, 3 horas de sol. Então, essa falta de vitamina D é o que também contribui para o aparecimento do câncer prostático. Então, a pessoa tem que dar uma atenção especial ao sol também, e o senhor citou a alimentação também, né? Gordura animal é terrível. É terrível, né? E esses produtos industrializados também, eles contribuem muito para a pessoa desenvolver o câncer, não? De modo geral, sim, porque já sabe que essas gorduras saturadas, né? Então, esse tem uma importância muito grande no aparecimento. Você vê que a estatística vai de 6 para 66 casos por ano, cada 100 mil habitantes. Quem tem casos na família tem chances de desenvolver mais rápido a doença? Sim. Os fatores de riscos para o homem ter câncer prostático é ele ter mais de 45 anos, ter parente com câncer de próstata, um parente tem uma chance, conforme ele tem 2, 3, vai aumentando ou triplicando a chance de câncer de próstata, uso de hormônio masculino,
a gordura animal, e o país onde vive tem essa importância, e também o negro tem uma chance maior do que o branco para desenvolver o câncer prostático. É uma questão de genética. Como ele tem chance de ter hipertensão, ele também está com essa questão em termos do câncer prostático. Homens mais jovens podem desenvolver também a doença? Sim, sim. Tanto que eu particularmente tive 5 pacientes com câncer com menos de 50 anos de idade. É um número importante e esses pacientes vão a óbito. De modo geral, esses tumores parecem ser mais agressivos nessa faixa mais baixa. Com que idade os homens devem procurar para fazer os exames preventivos? Então, geralmente depois de 45 anos de idade, como regra geral, a população, quem tem parente com câncer deve iniciar aos 40 anos o exame periódico, que esse exame é o PSA e o toque retal. Falando em termos de incidência do câncer prostático na população, quando menos de 50 anos, tem 10% de chance de ter câncer prostático. De 50 a 60, 20% tem câncer prostático. De 60 a 70, 30%. Acima de 80 anos, 50% dos homens estão com câncer prostático. Então, é um número grande. 50% com 80 anos, cada 10, 5 estão com câncer. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, ela avalia que o número de homens que procura fazer os exames regularmente é pequeno, não? Então, é um número ainda pequeno, ainda fica a desejar, porque 51% dos homens ainda não fazem o exame prostático preventivo. E aí entra aquela questão de preconceito ou não? Ainda existe esse preconceito, medo de que vai doer, medo de ter o diagnóstico do câncer. Então, só que se você perguntar para os homens que já fizeram o periódico prostático, quantos fariam? 98% faria de novo. Então, não é questão de preconceito mesmo. Depois que fez, faria de novo. É um exame simples, não é, doutor? É isso? É muito rápido, é um exame rápido, de contar até 10 segundos. Ficar com medo, com receio? Não, é um exame muito simples. É palpar a próstata para ver se tem algum nódulo, algum caroço, alguma área endurecida da próstata. É recomendado no mínimo uma vez por ano? Sim, uma vez por ano. A gente costuma pedir para fazer um gancho com a idade do paciente. Então, quando for fazer aniversário, fazer exame antes de completar a idade de fazer aniversário. É uma maneira de não esquecer. E a pessoa ela tem que fazer o toque retal e também o exame do PSA? Sim, os dois. Ou pode fazer um ou outro ou não? Não, o PSA falha e o toque também falha. A falha dos dois, isoladamente, é em torno de 40 até 50% de falha. Quando você une os dois, você tem um acerto de 92%, 93%. Então, a união dos dois, ainda o PSA... Hoje já tem um exame novo que chama FI. E tem uns outros exames, antígeno de superfície, anticorpo de superfície, que chama PSMA. PSMA. É um exame novo que ainda não está no mercado, mas é um exame bastante interessante, com o gálio. A melhor maneira, então, é a prevenção, mas quando o câncer está em estágio avançado, o tratamento como é que é? É só paliativo, é um tratamento só para diminuir o sofrimento, mas aí não é mais cura, não se fala em cura. Tratamento para tirar a dor. Doutor, as consequências da doença, então, são terríveis, né? Como outras também, não é? Sim, o câncer, a consequência acaba sendo o óbito, e é uma questão de... O sofrimento que esse paciente vai ter, muitas das vezes, ele está em pé, o osso quebra, aí ele cai. Não é que ele cai e quebra o osso. Ele está andando, o osso quebra, porque ele fica frágil. É um osso doente pelo câncer, pelo tumor. Então, para se evitar o câncer de próstata, então, o melhor caminho, a melhor saída é a pessoa realmente se prevenir, procurar um médico urologista para fazer os exames aí recomendados, que são o PSA e também o toque retal. Toque retal. Que vai evitar muito aborrecimento, sim, muito sofrimento. É um exame muito simples, que você palpa a próstata. 80% do câncer prostático, ele se desenvolve na zona periférica, onde o toque, você palpa a próstata com muita facilidade. E aí é onde que aparecem esses nódulos, essas áreas endurecidas. Ali tem que fazer biópsia. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no TVD Notícias mais uma vez. E vamos aí, né, orientar os homens, vamos
convocar os homens aí acima de 45 anos, não é isso? Para fazer os exames aí que detectam, exames preventivos aí que detectam o câncer prostático. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, um abraço.